Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre um tema que tem muito a ver com a pecuária do Brasil, onde a pecuária do Brasil mais se identifica que ainda é a pecuária a pasto e vai ser por muitos anos ainda, embora exista uma pressão muito forte da agricultura empurrando a pecuária para a sua extremidade, para o canto, e isso está fazendo com que a gente busque cada vez mais um dos princípios da pecuária que eu vou mostrar para vocês aqui. Para que a gente possa só contextualizar um pouquinho, a pecuária nos últimos anos, uma coisa que tem identificado muito ela são essas diferenças de produtividade. Entendam que produtividade na pecuária de corte é a quantidade de arroba por hectare que você produz. Não é a quantidade de bezerro que você produziu, não é a quantidade de bois que você abateu, mas sim quanto de arroba você produz por hectare. E o crescimento, embora seja de números absolutos muito pífios, né? Ele subiu de 1,6 e hoje está em 4,7 arrobas por hectare. É muito baixo até então, mas é um crescimento absurdo. Nós estamos falando aí de um crescimento de 160% nesses anos entre a década de 90 e 2020. Muitos de vocês também já viram esse gráfico aqui que eu mostro. O que significa esta curva azul? É a quantidade de pastagem na pecuária de corte no Brasil. Cada ano o Brasil perde 1 milhão de hectares de pastagem, todos os anos. E nos últimos 30 anos, então, perdeu 30 milhões de hectares de pasto. Mas como que a pecuária do Brasil cresce o número de cabeças todos os anos mais do que o ano anterior? E assim vem acontecendo sistematicamente nos últimos 30 anos. A curva que explica isso é essa vermelha, que é a curva da produtividade. Ou seja, nós estamos conseguindo produzir cada vez mais cabeças no Brasil, todo ano mais que no ano anterior, e perdendo área, muita área. A única coisa que explica isso é produtividade. Então nós podemos considerar que essa palavra é a palavra de ordem para que a gente possa explicar um pouco desse manejo que nós vamos falar hoje. Então, tanto no gado de corte quanto no gado do leite, essa produtividade está em função de dois itens principais. O primeiro deles é quanto de cabeça que eu consigo colocar na mesma área. É o que a gente chama de lotação animal. E o quanto que eu consigo pôr mais ganho no animal individual, seja ele a pecuária de corte ou pecuária de leite. Então é a combinação, a integração entre o número de animais que eu ponho por hectare e o quanto que eu consigo colocar um pouco a mais de ganho em cada animal individualmente. E o que mais interfere em cada um dos itens desse, no caso da lotação seria a produção de forragem, no caso dos ganhos individuais tem muito a ver com a nutrição animal. Obviamente que os dois têm interferência, mas esses dois pontos são os pontos que nós vamos tocar mais à frente aqui hoje. Então, os passos para esse aumento da produtividade, eles basicamente estão reservados em 3 itens. Primeiro é o saber produzir essa forragem ou esse pasto. Segundo é o saber manejar esse pasto. E o terceiro, e o mais novo que tem, que mais impactou a pecuária de corte nos últimos anos no Brasil, é a suplementação animal. Então nós vamos basicamente falar nesses 3 e eu não vou me apegar demais no primeiro item porque a gente quer ganhar tempo naquilo que é mais importante. A formação, na verdade, eu faço ela uma vez e se eu fiz ela bem feita e for manejar, eu vou fazer só uma vez na vida. Eu não tenho necessidade mais de fazer outra implantação, a não ser que eu queira mudar essa variedade ou essa cultivar, se é esse a minha restrição, que entendo eu que não. Então, para eu formar uma pastagem, o primeiro ponto que eu vou querer chamar a atenção é se eu vou formar a pastagem ou se eu vou reformar a pastagem. A pastagem são 2 itens diferentes. E quando eu falo em formar uma pastagem, eu vou começar todos os princípios básicos de preparo de solo. E quando eu vou reformar, eu vou tomar como base o seguinte: eu tenho um número de plantas satisfatório ali na metragem quadrada, eu tenho pelo menos 4 ou 6 plantas no metro quadrado. Se eu tiver, mesmo que o solo esteja degradado, eu vou manter aquele pasto e vou só fazer a inclusão dos insumos. Então eu posso economizar nos preparos de solo. Mas quais os critérios então para eu poder produzir uma boa forragem? Eu tenho que pensar naquilo que é a boca da alimentação do pasto, que é o solo. Esse é o básico, esse é o principal. Eu tenho que ter olho primeiro no solo. Eu tenho que saber o número de plantas que eu tenho na área e eu tenho que saber qual a espécie forrageira, porque ela tem influência sim no tipo, na categoria animal, na questão da qualidade da forragem e outros mais que eu vou mostrar aqui na frente. Então, com solo eu tenho que pensar basicamente na nutrição dele. Eu tenho que pôr comida na planta através do solo. Esse é o básico. Então, a qualidade da minha forragem, ela é mais ou menos a expressão daquilo que eu tenho no solo. Então, eu tenho que cuidar muito bem desse solo, eu tenho que fazer as minhas análises de solo e dentro de solo eu tenho que pensar primeiro na sua correção. E a correção se faz com calcário, para eu poder corrigir os níveis de pH e para eu poder dar um pouco de nutriente dos macro, que seria cálcio e magnésio, que são um dos macroelementos que a gente tem no calcário. E calcário é o ingrediente mais barato que nós podemos ter na agricultura, já disse ontem o Dr. Wagner quando falou de milho.
Então, estes são os cenários diferentes onde eu sei formar uma pastagem e na mesma região onde eu tenho apenas uma cerca dividindo, onde chove a mesma coisa, onde a origem do solo é a mesma coisa, onde eu tenho a mesma temperatura, a mesma umidade, eu tenho tudo igual, eu consigo fazer um cenário desse contra um cenário desse. Então, essa é uma decisão minha para que lado que eu quero caminhar, porque aqui eu estou nas mesmas condições edafoclimáticas e produzindo completamente diferente um lado do outro. Em termos de forrageiras, o Brasil, 80% dele está coberto nas áreas de pastagens com as braquiárias. As braquiárias é a principal forragem que nós temos no Brasil hoje, e elas estão divididas aí basicamente nas brisantas, né, e aí nós temos diversas cultivares, na decumbens, cruzizienses, na umidícola. Basicamente está dividido nisso aí, dependendo um pouco da idade ou das condições da região para a gente poder colocar uma ou outra. E o restante está quase todo em pânico, tirando aí o norte de Minas, a Bahia, o Nordeste, que às vezes nós temos algumas outras forrageiras que são mais resistentes, estão ali por conta da seca, mas depois cobrindo o restante, praticamente nós estamos com os pânicos, que seria aquela família, aqueles gêneros do Colonhão, né, que seria do Tanzânia, Mombasa e por aí afora, um dos mais novos hoje, Maasai. Então, basicamente, nós estamos divididos nessas forragens. Mas qual seria o melhor deles? Qual que é o melhor capim? Essa pergunta nunca acaba. Todo lugar que eu vou, quando a gente vai falar sobre forragem, sobre pastagem, a pessoa pergunta, qual que é a melhor forragem? Quem chuta aí? Qual que é a melhor forragem? Oi? Quem falou? Oi? Aqui, ó, para começar o dia, ó. Gente, a melhor forragem, se você mandar eu falar de bate-pronto, é que você tem. De bate-pronto é ela. Tá certo? Não pensem que variedade de capim, cultivar de capim, vai ser o milagre, vai ser a diferença do seu negócio. Não é. Nós não sabemos nem manejar a pastagem, você está querendo achar milagrosa. Então não é esse o caminho. Mas obviamente que se eu for formar o meu pasto, eu tenho algumas questões a serem olhadas. Quais são as condições edafoclimáticas? O que é isso? É o conjunto do solo, do clima, da temperatura, chuva, outras coisas, né? O potencial de produção dessa variedade, a composição bromatológica, né? Tem capins, obviamente, que tem composições muito diferentes umas das outras. Qual categoria animal que eu vou trabalhar, o tipo de manejo que eu vou fazer, é um pasto extensivo, é um pasto intensivo, é rotacionado, eu vou adubar, eu tenho essa política, enfim, tem muitas coisas que vão definir qual o meu melhor capim. Categoria animal, por exemplo, gosto do pânico, acho que o pânico é muito bom, quero plantar um Tanzânia, mas o meu sistema é de cria. Ué, gente, não dá para pôr cria num capim dessa altura. O bezerro não tem condições, né, de consumir um pasto alto. Eu tenho que colocar, no caso de cria, um pasto mais baixo. Mas numa recria não engorda, um pânico, por exemplo, vai fazer muito bem. Meu solo é inclinado, é plano. Se for inclinado também eu não posso pôr pânico, porque ele forma torceiras, ele é cespitoso, ele expõe o solo quando é pastejado. Se o terreno for inclinado, eu vou estar propenso à erosão. Aí eu tenho que pensar mais nas braquiárias, naqueles que fecham mais. Então tudo isso são discussões que eu estou falando com você aqui, a gente dá uma aula o dia inteiro só disso, tá? Então estou só resumindo um pouco para vocês, que sim, existem, se eu for formar, eu tenho sim condições de optar em virtude das minhas condições. E se eu for pensar, por exemplo, aqui, ó, uma série de diferenças em termos de cultivares. Se eu for olhar, por exemplo, quantas gramas um novilho ganha por dia nas diferentes cultivares, existem muitas diferenças. Aqui, ó, nós estamos falando aqui um animal, os que ganham um pouco aqui, ó, 380 gramas por cabeça dia, contra outros que ganham 520. Quando eu falo Tanzânia e decumbens, por exemplo. Isso dá uma diferença, por exemplo, no ciclo dos animais muito grande. É um que termina com 38 meses contra um que termina com 27 meses. Isso dá diferença, isso melhora o giro. Aí eu olho só isso daqui e falo assim, opa, então estou fora da decumbens. Eu vou, na verdade, para o Tanzânia. Mas o solo é inclinado? Eu vou adubar? Meu solo é fértil? É extensivo? É rotacionado? Então, não necessariamente eu querer olhar isso daqui me dá condições seguras de optar pelo meu capim. Não é isso. Eu tenho que pensar no valor nutritivo das forragens. Quais são os fatores que interferem nele? A espécie forrageira, obviamente. A idade da planta, se ela está velha, se ela está novinha, a diferença é absurda em termos de qualidade. A fertilidade do solo, a planta vai expressar aquilo que tem no solo, dúvida nenhuma. Fatores ambientais, chove, é seca, enfim. Então, o valor nutritivo das forrageiras também vai ter uma grande influência sobre esses itens que eu estou colocando para vocês. Veja, por exemplo, uma relação de capins aqui em termos de proteína. Todo mundo gosta muito de falar, né? Quanto de proteína tem esse capim? Quanto de proteína tem essa ração? E por aí, achando que proteína é a solução de tudo.
Na verdade, a gente deve até comentar que proteína, dentro da alimentação animal, a gente deve entender quanto que é a proteína na dieta, e não necessariamente em um dos ingredientes. Olha aqui, por exemplo, essa curva vermelha que seria o capim aqui com a melhor proteína destacado em relação às demais, um coloião. E por que o coloião também é um capim de proteína muito alto? Porque ele é exigente, ele só vai dar na terra boa, ele não vai dar na terra ruim. E na hora que eu olho aqui, por exemplo, uma decumbens, né, aqui embaixo, ou um marandu, um braquiaron, é muito diferente em termos de proteína. Aí eu quero escolher então o capim que tem a melhor composição. Aí eu vou no coloião. Não necessariamente. Não estou dizendo que é o coloião que você vai ter que plantar nas suas condições. Olha, por exemplo, a digestibilidade. É a capacidade do animal de poder absorver essa forragem e digerir, transformar aquilo em carne ou leite. Existem diferenças. Aí o coloião passou por último. Ele é muito mais sensível nesse sentido, especialmente na seca. Ele vai dar um talinho, ele vai ter pior digestibilidade. Então não adianta eu ter um capim altamente proteico, de alta qualidade, se na verdade a digestibilidade também é pior. Então eu vou ter que mais embolado os demais, mas eu estou só querendo provocar vocês para poder entender que às vezes a gente escolhe um capim por um motivo e eventualmente nós temos que analisar o todo e não necessariamente só um item para tomada de decisão. Então aquilo ali foi mais ou menos a escolha do capim, a formação muito rapidamente, mas o que mais interfere nisso tudo, por isso que eu falo que a melhor variedade é a que você tem em casa, porque isso daqui vai influenciar muito mais do que você ter um coloião, um braquiaron, um decumbens, seja lá o que for. Então nós temos que aprender a manejar a pastagem, esse talvez seja o ponto mais importante antes da suplementação, que é algo que veio novo. Então eu tenho que entender sobre o ponto do pastejo, o momento que eu entro e que eu tiro os animais. Nós vamos ver isso ali embaixo um pouco, tá gente? Na estação, que vai estar comigo, nós vamos falar um pouco sobre isso lá na prática para vocês verem. Eu tenho que repor os nutrientes que os animais estão retirando, exportando, afinal de contas o animal produziu arroba e eu vendi essa arroba para o frigorífico, eu exportei a arroba do solo. Então eu estou levando nutriente para a boca das pessoas que estão comendo essa carne. E eu preciso entender que todo capim precisa de um tempo para poder recuperar suas reservas fisiológicas. E isso é descanso. Eu preciso de um tempo. Não dá para ficar consumindo sem parar o capim, porque ele não vai conseguir repor as suas condições. Para isso a gente entende facilmente nessa figura. Aqui eu tenho o capim no início das chuvas, início da sua brotação, e essa curva que vocês estão vendo aqui, ó, é a curva de produção desse capim. Ou seja, ele está pequenininho, ele está novinho, à medida que vai chovendo ele vai crescendo, 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 até que ele chega no ponto aqui onde ele vai emitir a inflorescência, está no ponto máximo de produção dele, e os capins tropicais depois disso vão senescer e morrer, para depois então chegar o novo ciclo no outro ano e começar tudo de novo. E qual que é essa outra curva aqui, que é contrária à produção? É a curva do valor nutricional, da composição bromatológica desse capim. Quando o capim está novinho, ele não tem produção nenhuma, mas a qualidade dele é altíssima. Proteína desse capim, de uma braquiária que seja, ali no início da brotação, dá 18% de proteína, um Tifton dá 20%, 21% de proteína. Não, então eu quero esse capim. Mas eu não tenho volume para o animal consumir, não adianta, não tem valor, não tem volume de alimento ali. Então eu tenho muita qualidade e à medida que o capim vai crescendo, essa qualidade vai caindo, vai caindo, vai caindo, até quando eu chego no capim que está lá seco, não tem valor quase nenhum mais. Qual é o ponto ótimo da gente pastejar então? Aquele que eu tenho uma oferta boa de pasto e eu tenho qualidade naquela oferta de pasto. É o ponto que a gente chama de período ótimo de pastejo, que é isso aqui, é onde as curvas se encontram, da qualidade e da produção. Esse é o ponto ótimo e a gente começa a perceber isso na prática, né, com algumas observações. Por exemplo, foi definido por vários tipos aqui de forragens o ponto ótimo de entrada, que está dentro daquele período que eu mostrei para vocês ali no slide passado. Então vejam que o que mais determina na prática o momento de entrar é a altura do pasto. Na prática é isso. Obviamente que tem coisas mais técnicas que a gente poderia estar usando para isso, mas na prática é olho, é altura de pasto. Então nós já temos definidos com várias espécies, e aí quando a gente vai para as braquiárias, as alturas de entrada vão ser menores, é onde está aí nos 25, 30 centímetros, seriam as alturas das braquiárias, e indo lá para os pânicos, são onde estão as entradas mais altas. A gente pega Mombasa, Tanzânia, 70, 90 centímetros de altura, né? O próprio Napier, que é mais alto, mas o capim-elefante eu nem entro aqui na discussão não, e a altura de saída, a mesma coisa. As braquiárias vão sair com uma altura um pouco menor e o caso dos pânicos vai sair com uma altura um pouquinho maior. Essa altura remanescente, pessoal, é onde estão as reservas fisiológicas dessa planta para ela ter capacidade de rebrotar novamente.
Eu posso manejar isso daqui, por exemplo, com menos altura? Tanto na braquiária quanto nos pânicos? Posso. Mas eu posso fazer isso dependendo do meu manejo. É pastejo rotacionado? Eu estou garantindo o descanso dessas plantas para elas poderem recompor as reservas fisiológicas? E mais, eu estou adubando toda vez que o gado sai desse pasto? Se eu estou fazendo isso, eu posso abaixar um pouco mais isso daqui, porque eu dei condições da planta de voltar às reservas dela. Então eu posso mexer nisso daí, mas vai depender do seu manejo. Se eu vou adotar um manejo mais intensivo ou um manejo mais extensivo. É isso aí que vai definir se eu vou aumentar ou diminuir essa altura. Mas para pensar em recomposição da massa verde, não tem nenhum outro nutriente, e é macronutriente. Quando eu falo macro é porque a planta recebe esse nutriente em maiores quantidades, que são 6 macroelementos que nós temos. O nitrogênio é o principal deles. Ou seja, eu quero pôr soro na veia para o negócio voltar rápido, é nitrogênio. Nitrogênio vai ter, e isso eu preciso de umidade no pasto. Então ele vai aumentar o peso e os números dos perfilhos das brotações, ele aumenta a produção das folhas, e entenda que o que tem nutriente no capim é a folha e não o talo, e ele expande a parte aérea da planta. Então esse é o ingrediente mais importante, e também as quantidades dele vão ter relação direta com a minha lotação, a quantidade de animais que eu estou colocando na área. Via de regra, colocar 40 quilos de nitrogênio por UA, unidade animal, que é um animal de 450 quilos de peso vivo, por ano. Então nós vamos aplicar esse nitrogênio após a saída dos animais dos piquetes e vamos dividir essas quantidades de adubação dentro do período de chuvas. Não adianta eu colocar nitrogênio na época da seca, esquece, nós estamos jogando o ingrediente fora. Então está aqui, 40 quilos de N por hectare ano para cada UA. Eu vou aumentando a UA, vocês vão ver ali embaixo que nós estamos mais ou menos em torno de 5, então eu tenho que colocar na casa de 200 quilos de nitrogênio, é do elemento, isso não é do adubo, aí eu tenho que fazer a conta, eu estou usando ureia, sulfato de amônia, seja lá qual o ingrediente que for, nitrato, então eu tenho que fazer a conta baseado na concentração do meu adubo que eu estou usando. E isso aqui vai aumentando, tem pessoas que estão com 10 UA por hectare ou mais no verão, aí eu tenho que carregar mais a mão do nitrogênio para poder recompor essa pastagem, senão a pastagem vai ficar cada vez menos produtiva. E dúvida nenhuma que para que isso funcione de forma mais intensiva, eu preciso do pastejo rotacionado. É a única forma que eu tenho de poder dar comida e descanso para que essa forrageira possa voltar às suas condições. Isso também me dá muita condição de pastejar apenas folha, porque é como se eu estivesse passando uma régua. Eu ajusto a lotação, os animais consomem todas as folhas num rápido período e todas elas brotam na mesma uniformidade. Então eu estou sempre tendo folhas para poder pastejar. Então, essa é a maneira mais prática. E como que eu calculo isso? Existem assim, algumas regras básicas, isso aqui na verdade não serve assim, não está engessado, mas vamos dizer que eu tenho uma espécie, no caso de braquiárias, que eu preciso numa média de 30 dias de descanso. Então, eu definindo o número de descansos e definindo o número de dias de ocupação de cada piquete, eu consigo entender quantos piquetes que eu vou precisar ter dentro daquele sistema. Se eu estou num pânico, eu vou precisar de 24 dias de descanso, eu quero ocupar 3 ou 6 dias em cada piquete, eu vou precisar de 25, 9 ou 5 piquetes. Eu falo com as pessoas que querem fazer o pastejo rotacionado ou precisa, que não dá para trabalhar com pastejo rotacionado em cada setor com menos de 5 pastos. Eu acho que 5 pastos é o mínimo para cada categoria ou para cada setor que você divide na fazenda. Porque se for uma braquiária, eu ponho uma semana o gado num desses pastos, 7 dias, e aí, na hora que eu for rodar nos outros 4 pastos vezes 7 dias, eu vou ter 28 dias de descanso. Então, eu estou muito próximo da média da braquiária. Então, não dá para pensar em menos de 5 pastos, no meu entendimento, quando a gente vai pensar em pastejo mais intensivo ou aumentar a nossa lotação. Então, existe uma formulazinha para poder calcular esse número de piquetes. Ele é o período de descanso, vamos entender, 30. É o período de descanso. Dividido pelo dias de ocupação, vamos entender 6. Mais 1. 30 dividido por 6, 5. Mais 1, 6. Essa aí é a formulazinha para a gente poder achar o número de piquetes. É bem fácil, mas isso também não adianta ser regra. E o quanto que isso influencia no animal? Não estou falando de adubação, não estou falando aqui de nada mais do que simplesmente dividir. Se eu tenho um pasto apenas, um pasto extensivo, eu consigo colocar 100 bois nesse pasto, a partir do momento que eu divido ele em 2, só para eu dar condições de ter 15 dias, por exemplo, ou 30 dias num pasto para depois mudar para outro, eu já consigo subir 10% da minha capacidade animal, sem fazer mais nada, sem adubar, sem fazer nada, apenas dividir. Se eu divido
no dobro de novo, eu consigo subir para 125 bois, dividindo em 8 vai para 150, dividindo em 16, 175, dividindo em 32 pastos, eu vou para 200 bois. Eu dobro a lotação do meu pasto só com divisões, à medida que eu vou intensificando, né, e fazendo. Isso tudo pode ser feito com cerca elétrica, não tem necessidade de ser cerca fixa. A elétrica é muito mais barata, são modernas hoje, com controle remoto você desliga ela, dá manutenção, enfim, hoje está muito prático. A gente trabalha com isso, mas é para que vocês possam ver o quanto que se influencia na minha intensificação, na minha ocupação, eu dividir os pastos e intensificar. Na Nova Zelândia, que eu considero o país que tem o melhor manejo de pastejo rotacionado no mundo, eles nem usam piquetes mais para um dia, é para 12 horas. E eles vão usando cercas móveis também, tem lá um setor que já está definido os lados, e eles vão só levando a cerca à medida que o gado vai consumindo. Então é uma maneira muito mais moderna. Mas se eu sou essencialmente um pecuarista a pasto, vai ter um momento que a seca chega. Se tem uma coisa que é certa na pecuária do clima tropical, é que tem um momento de seca. Isso é certo. Não adianta o produtor ficar naquela, esse ano será que vai ter seca? Não, vai ter, filhão. Não precisa ter dúvida, não, vai ter. Ou ela vai ser pior ou melhor, mas vai ter. Então se prepare para ela. E se eu não for dar suplementação volumosa, eu tenho que fazer o que a gente chama de diferimento. Como é que me fugiu a palavra aqui? Diferimento. Então eu tenho que fazer diferimento. O que é isso? Eu reservo uma parte dos meus pastos no final das águas para que eu possa ter massa, mesmo que seca, mas eu tenha massa de folha na época da seca. Então essa é uma técnica que a gente pode adotar quando é essencialmente a pasto, deveria adotar quando está essencialmente a pasto, ou eu posso aproveitar o meu pasto todo nas águas e na seca eu usar uma suplementação volumosa que eu fiz com, por exemplo, um pré-secado ou um feno no período que estava com a sobra dos pastos. Aí eu dependo mais de maquinário, eu dependo de infraestrutura, mas também essa é uma maneira. O fato é que eu tenho que entender que o boi, ele vai ter que ter comida, mesmo que seca, ele vai ter que ter folha para seca, e a gente consegue ter ganhos com isso desde que faça uma suplementação adequada para esse período. Essa aqui é a distribuição da forragem ao longo do ano. Aqui é das forrageiras tropicais, elas vão crescendo, chegando ali em janeiro, fevereiro, ela tem o pico de produção e vai entrando na transição na seca, ela diminui e depois vai entrar de novo as chuvas, produz outra vez. Como é que eu faço para alimentar os animais nesse período aqui, de escassez de forragem? Aqui está a representação da forragem diferida. Eu reservei uma parte lá no final de fevereiro, então ela produziu, eu entro com gado aqui na época de abril, a outra que eu reservei em março, eu vou entrar ali em julho, e a outra que eu reservei um pouco mais para frente, eu vou entrar em agosto. Então eu consigo manter a oferta de pasto o ano inteiro, fazendo diferimento, e essa é uma técnica que precisa ser pensada e adotada. E finalmente, a gente pensar na suplementação, que é o que tem mais moderno, o que mais impactou a pecuária de corte nos últimos anos no Brasil, é a política de suplementação. E eu vou suplementar com o quê? É saulinha branca, é proteinada, é saureado, é de baixo, médio consumo, é semi-confinamento, enfim. Quais seriam os objetivos dessa suplementação a pasto? Primeiro, corrigir a deficiência de nutrientes que a forragem tem. Mostrei para vocês que forragem tropical não é de tão qualidade assim, e em alguns momentos do ano ela vai estar muito ruim, então vou corrigir essas deficiências. Eu também consigo aumentar a capacidade de suporte das pastagens, porque eu estou tendo um efeito substitutivo. Eu tenho outra fonte de alimentação para os animais. Eu potencializo o ganho deles, nenhuma dúvida. Eu diminuo a idade ao abate, aumento o ciclo dos animais, aumento o giro. Auxilia no manejo das pastagens, fornece aditivos e promotores de crescimento quando, por exemplo, eu não tenho uma outra forma de fornecer isso para os animais. Então, a suplementação, ela nos traz uma série de vantagens. E quais seriam as respostas ao uso? Primeiro, depende das características do animal. Eu estou com animal de raças zebuínas, animais de cruzamento industrial, a categoria é pequena, é média, grande. Depende das características da forragem disponível, características do suplemento, estratégias de fornecimento, aspectos comportamentais dos animais, enfim, vários motivos aqui. Tinha gente tirando foto, tinha vários motivos aqui que eu tenho em relação à resposta ao uso dessa suplementação. Vamos ver aqui uma taxa de lotação vezes o ganho de animal por área. Isso aqui a gente consegue entender exatamente o momento onde a gente precisa entrar com a suplementação. Entenda que esse eixo aqui embaixo, pessoal, é a oferta de pasto associada com a oferta de pasto que eu tenho para os animais. Quando eu vou andando para o lado esquerdo, acontece o que a gente chama de subpastejo. O que é isso? Eu tenho menos animais e muita oferta de pasto. Quando eu vou para o superpastejo, o inverso. Eu tenho muitos animais dentro da mesma área. Então, à medida que eu vou andando para o subpastejo,
vai sobrando cada vez mais alimento. Então, o que acontece com o ganho do indivíduo, do animal? Ele é o máximo. Por quê? O animal escolhe o que ele quer comer. Ele está comendo o brotinho, ele está comendo a folha nova, ele come aquilo que é o melhor para ele. Então eu consigo potencializar o ganho individual do animal quando eu tenho um subpastejo. E o que acontece quando eu venho para o superpastejo? Eu tenho muito animal comendo na mesma área, não tem muito poder de seleção, tem que comer o que está ali, senão vai ficar passando fome. O que acontece com o ganho animal? Ele vai só diminuindo, né? Ele não tem mais oferta de alimento disponível. Mas o que acontece no ganho de área? Quando eu estou aqui no subpastejo, eu tenho muito pouco animal na área, então o ganho por área, que seria a produção de arroba, é muito pequena. À medida que eu vou aumentando o número de animais aqui na minha pastagem, eu vou aumentando o meu ganho por área, eu vou produzindo cada vez mais arrobas por hectare. E lembrem que a produtividade é arroba por hectare ano. Até um ponto que as curvas também vão se encontrar e o ganho por área vai chegar no topo dele, e aí quanto mais animal eu colocar, o ganho por área também vai começar a diminuir, vai começar a ter muita competição, não vai ter alimento suficiente para esse número de animais que eu estou colocando. Então começa a perder a produtividade. Onde que então eu tenho que trabalhar? Onde as curvas se encontram, que essa é a amplitude ótima. Até aqui eu estou muito equilibrado em termos de produção por área e produção por animal, estou bem equilibrado. Onde que entra então a suplementação? A partir desse ponto. Ou seja, eu começo a diminuir a minha produção por área, a produção do animal também está morro abaixo, aqui é o momento da suplementação. Entender isto é entender a hora que eu preciso começar a suplementar. E o que eu vou suplementar e para qual objetivo é outra questão. Mas o fato é que eu tenho que entender este ponto para saber que a partir dali a suplementação vai fazer essa diferença. E isso aqui vocês precisam levar para casa também. A suplementação, ela tem que ser entendida como tamanco e não como muleta. Porque se for como muleta, eu estou só aumentando o custo da minha produção e não estou elevando a minha produção. Eu quero com suplementação, subir o nível da minha produção. E não eu não estar produzindo forragem e estar lá capenga, porque eu estou gastando, mas eu não estou aumentando a minha produção. Então, entender, suplementação é tamanco e não muleta. E aqui a gente consegue perceber muito bem um trabalho que foi feito, em que eu tenho diferentes tipos de suplementação, ou seja, eu tenho um lote de animais, todos eles com o mesmo peso de entrada, 218 quilos, e eu tenho um cenário que eu não dei nada de suplementação. E outro cenário eu dei 0,6% de suplementação, que é um proteinado, por exemplo, energético turbo, que o animal consome espontaneamente aproximadamente 0,6% do seu peso vivo ao dia. E 1,2% é ração. Eu ponho todos os dias 1,2% do peso 1,2% de ração em relação ao peso dos animais. O que significa 0,6? 600 gramas de produto de concentrado para cada 100 quilos de peso vivo. O que significa 1,2%? 1,2 kg para cada 100 quilos de peso animal. É isso que representa essas concentrações. Não vamos olhar todos os pontos não, mas vamos olhar os mais importantes. Qual é o ganho de peso diário por cabeça? Com 0 de suplementação, é o ganho que o pasto apenas forneceu para os animais, 285 gramas cabeça dia. Com 0,6% de suplementação, subiu para 770 gramas. Com 1,200 de suplementação, subiu para 900 gramas cabeça dia. O que significa isso? Efeito nutricional, óbvio. Eu dei mais nutrientes, eu ganhei mais peso. Efeito nutricional, clássico. Nenhuma dúvida sobre isso. Qual outro item importante que deve ser visto? Lotação. Tanto nós falamos lá atrás no início dos slides. O que é a lotação? Quantas cabeças adultas eu ponho por hectare? Está só a pasto no verão? 4,9 cabeças por hectare. Com 0,6 subir para 6,5. Com 1,2 subir para 9,6 cabeças por hectare. Que efeito é esse? Substitutível. O que isso significa? Um animal consome aproximadamente 2% do seu peso vivo em matéria seca. 2,2. Se eu já dei a metade da exigência desse animal em ração, teoricamente a metade do pasto sobrou. Se sobrou metade do pasto, eu ponho mais animais. É isso que faz o efeito da lotação. Então, esse é o efeito substitutível. Eu pus via ração, via concentrado, aquilo que o animal deixou de comer no pasto. Então, com isso tudo, com a integração desses dois itens, eu tenho então aquilo que me vale na produtividade, que é quantos quilos por hectare de carne eu produzi. Só a pasto foi 405, pula para 1.200 quilos de carne com 0,6 e pula para 1.800 em 1,2. Está aqui explicado em termos científicos o porquê que a suplementação tanto interfere na produtividade animal quando a gente pensa na pecuária de corte. E existem os efeitos estratégicos. Aqui está um caso, Saulo, que é de Saulo.
Sobreviveu de onde, Saulo? Está aí, né? Bonitinho. Isso aqui é da área do Saulo. Aqui, ó, Edmur. Olha a boiada do Edmur. Isso aqui está no período de transição, ou seja, a pastagem está começando a querer diminuir a qualidade, e aí eu não posso deixar uns bois numa carcaça dessa atravessar a seca, gente, isso é suicídio. Não posso nunca deixar um gado desse, efeito estratégico nisso, não posso deixar uma boiada dessa passar. Isso tem som, viu, Douglas? Isso tem som, esse aí. Então, essa boiada, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o pasto que ainda existe, a matéria seca que existe ainda, e vou terminar esses animais. E aí, ó, os mesmos animais, isso foi ano passado, eles estavam com 570 quilos, fechou em maio 690, 90 dias com ganho de 1,3, usando pasto mais proteinado energético turbo, que consumiu 0,6, que eu demonstrei para vocês ali naquele trabalho. Então, isso é uma suplementação estratégica. Não deixe uns animais de carcaça pronta virarem uma seca, porque eles vão perder peso. E aí você vai gastar a outra seca, você vai gastar as outras águas para terminar esses animais. Entendam outra coisa que vocês têm que ir embora daqui sabendo. Toda vez que eu falo gatilho é porque é um negócio muito importante. Quem faz recria e engorda, que é aquele cara que compra o bezerro desmamado, vai recriá-lo e engordar, você nunca pode passar esses animais 2 águas na sua propriedade. Proibido. Regra. Ele só vai passar umas águas, e eu vou mostrar isso aqui no sistema 777. O que significa essa curva aqui? É o lucro que o produtor teve, o pecuarista teve por hectareano, num sistema de recria e engorda, em função da produtividade. Olha aqui, de 1 a 3 arrobas por hectareano. Está pior do que a média do Brasil. Esse cara não evoluiu nada, está ali com seus R$100 e poucos por hectareano, era melhor estar alugando a propriedade, que ganharia muito mais. Está aí só sobrevivendo, fazendo uma pecuária de subsistência. Aumentou a produtividade para 12 a 18 arrobas por hectareano, é a curva cinza. Olha aqui como que ela descolou nos anos 2010, descolou e vai abrindo uma boca de jacaré. Esse cara já teve um lucro de R$1.200 por hectareano. Aumentou a produtividade, 26 a 38 arrobas por hectareano. Veja como que já descolou da outra, R$2.200 por hectareano. Esses caras aqui estão competindo com qualquer negócio do agronegócio. Esse cara está competindo com o eucalipto, com a cana, com o milho, com a soja. Ele está dentro do jogo, ele está fazendo jus à propriedade, ao negócio dele. E vocês percebem que isso aqui é uma curva de tendência? Ela vem abrindo igual uma boca de jacaré, vocês estão percebendo isso? Ou seja, quem não aumenta a produtividade, gente, está na subsistência, para não dizer que está morrendo. E à medida que eles vão aumentando a produtividade, eles vão aumentando a sua margem. Então existe uma correlação direta entre produtividade e lucro. Por isso a busca da produtividade, ela não é uma moda, não é um modismo. Isso não é opinião do Ricardo, isso é dado. E aí então vem o boi 777, que é algo que nós temos que pensar dentro da pecuária, que não podemos ser pior do que isso daqui. Nós não podemos mais vender um boi acima de 24 meses. Oi? Esse é o limite de baixo, porque na verdade nós temos mais tecnologia que todos os animais que vocês forem ver aqui hoje lá embaixo, vocês não vão ver nenhum acima de 12 meses. Então os animais na política do puro grão, que a gente pega recém-desmamados e põe na política do puro grão, eles não fazem aniversário na fazenda, eles morrem antes. Todos os animais que vocês verem aqui fora hoje, vocês vão ver, não tem nenhum com 12 meses de idade. Mas aí vem um boi 777 para a gente aproveitar essa política do pasto, que é a grande parte do pecuarista do Brasil. O que é o boi 777? É o boi que nasceu ali e ele vai desmamar com 7 meses, 7 arrobas, né? Ele vai fazer uma recria, ganhar mais 7 arrobas e fazer uma terminação mais 7 arrobas. Por isso se chama 777. Cada 7 significa arrobas. E é a produção de 7 arrobas em cada uma dessas fases dele. Porém, a produção de pasto nossa é sazonal. Então eu tenho a produção de pasto no verão que está lá em alta, na transição diminui, na seca está lá embaixo. Vem as novas águas, produz. Então eu tenho uma produção sazonal, mas vocês viram que aquela curva do boi 777, eu colocando ela aqui em cima da produção de pasto, essa curva é crescente, em termos de demanda de nutriente, em termos de ganho de peso, ela é crescente. Mas o seu pasto, ele é todo de ciclo. Como é que eu faço isso? Aí é que veio a suplementação para mostrar para vocês. Se eu tenho um gap aqui, ó, se eu tenho um vazio aqui entre a exigência do animal e a oferta de pasto, eu criei um espaço vazio que eu tenho que suplementar. E pior ainda, é esse espaço que é muito maior, porque um animal mais pesado, a exigência é muito maior, ele come muito mais nutrientes para poder ganhar o mesmo peso vivo. Então aqui eu tenho um buraco muito maior. Eu entendendo esse gráfico, pessoal, eu resolvi a minha questão de conhecimento.
eu não consigo mais produzir um boi mais velho que 24 meses, só se eu quiser. Entendendo isto daqui, este gráfico, onde eu tenho que garantir a suplementação nos pontos da deficiência, eu garanti a performance do animal nesta curva. Mas eu tenho que ter o pasto. Pode estar seco, mas eu tenho que ter o pasto. Então esse é o segredo do negócio, e com isso a Futura acabou desenvolvendo o que se chama Sistema 444, que é você nas águas de novembro a fevereiro, na maioria das nossas regiões, né? Isso muda de onde a gente está no país. Ali tem 52% da produção de volumoso. A fase de transição de março a junho produz 36%. E a seca de julho a outubro produz só 12% da minha forragem. Então eu tenho que entender essas deficiências para saber suplementar. Então, o sistema alimentar nas águas, eu vou trabalhar com proteinado de baixo ou médio consumo, dependendo da velocidade de ganho que eu quero pôr nos animais. Na época da transição, um proteinado energético de médio a alto consumo. Na época da seca, aí eu tenho que ir para o médio ou alto grão, que é fornecimento de ração, em quantidade média ou alto, ou vou para o confinamento. Então, aqui eu estabeleço a minha política baseado naquelas curvas que eu vi. E aqui estão os produtos comerciais, que nós não vamos explorar isso aqui. Os representantes, os supervisores de cada uma da região de vocês sabem muito bem. Nós vamos explorar, nós vamos então trabalhar com alguns produtos da linha para poder atender essas exigências. O que na verdade, eu chamo a atenção de vocês nisso daqui? E ponho essa frase aqui. O perfil de produtos da suplementação. Onde que está o sal linha branca ali? Onde vocês viram? Acabou, moçada, acabou. Quem faz recria, quem está com os animais em crescimento, cria, recria, engorda, acabou saulinha branca. Mas vocês vendem saulinha branca? Vendemos, mas nós não estamos indicando. Se tem uma categoria que vai consumir o saulinha branca sem nenhum problema, é aquela categoria que já está com a sua estrutura corporal formada, que é uma vaca. E mesmo assim é nas águas, porque na época da seca ela também precisa de uma suplementação proteinada de baixo ou médio consumo, dependendo da oferta de pasto. Mas o fato é que o que mudou na suplementação da pecuária de corte no Brasil nos últimos anos é que a saulinha branca acabou. Eu tenho sempre que trabalhar agora com proteinado, seja de baixo consumo, mas indo para média alto. Isso é que mudou a pecuária de corte no Brasil nos últimos anos. É a suplementação, é a forma de suplementar. Então, se eu for pensar aqui, por exemplo, na primeira fase do set, que é o animal de cria, eu preciso terminar esse animal com média de 7 arrobas. É possível fazer isso sem suplementação? Até é, mas não é a realidade do Brasil. A maioria não tem um pasto de qualidade, a maioria não tem uma vaca com boa habilidade materna, e aqui então eu vou usar o creep feeding, aquilo que nós falamos com vocês ontem. Não precisa nem explorar muito mais isso. Está aqui para poder garantir essa desmama com 7 arrobas com o pé nas costas. E depois eu tenho, e para quem fala que creep feeding é caro fazer, eu mostro esse exemplo aqui, porque mais barato que esse aqui é difícil, não tem como. Atenção apenas ao dimensionamento. Eu não posso ter competição dos bezerros aí dentro, mas faço com eucalipto tratado e bombona de plástico sem nenhum problema. Então eu faço o creep feed com recursos muito baixos. E aí eu posso usar o Prontogel, o Baby Gel, que eu falei isso com vocês ontem, não preciso explorar muito mais isso aqui para a gente não perder tempo. E aí depois vem a segunda fase então, que seria a fase da recria. É onde o animal está desmamado até o momento que ele vira o boi magro, que a gente chama não necessariamente é porque ele está magro, é que a gente define a categoria do boi ali de 400 quilos até 420 como boi magro, que é o boi que vai entrar na fase da terminação. Aí eu posso trabalhar aqui, um proteinado de médio consumo, um energético de baixo a médio consumo, proteinado de alto consumo, porque os animais vão ganhando peso, a exigência vai aumentando. Aqui eu estou na transição seca, aqui eu estou nas águas, aqui eu estou na transição seca. Uma pergunta para vocês. O boné não está aqui não, mas está guardado ali dentro. Pergunta. Eu gastei aqui, poucos meses para fazer 7 arrobas, gastei poucos meses para fazer 7 arrobas, e gastei 1 ano para fazer 7 arrobas. Por quê? Oi? Está com um boné na cabeça, mas tem um reservado para você ali. Pessoal, por que eu gastei 1 ano para fazer isso aqui? Porque o animal passou 2 secas no pasto. Então ele teve deficiência nutricional, eu tive que suplementar, mesmo assim com a suplementação não tem o mesmo ritmo das águas. Então eu gasto mais tempo nisso aqui porque o animal passou 2 secas, pelo menos uma seca e uma transição. É isso que faz com que o animal precise de mais tempo para poder ganhar as mesmas 7 arrobas, mas eu pus as 7 arrobas e fiz um animal terminado em 24 meses. Então eu tendo consciência disso aí também, eu vou fazer a suplementação. E aí nós vamos ter uma gama de produtos, proteinado, o Nutriáguas, que é na fase das águas, o multiproteinado 22 é a transição, proteinado arroba é um coringa, pode usar em qualquer uma dessas fases, a C mais energia entrando na seca, energético turbo duro da seca e dependendo do ritmo de ganho que eu quero. Então produtos existem
E quem quiser formular também, a gente dá a formulação, a gente não tem neura com essas coisas não. Dá a formulação para a pessoa que se quiser misturar em casa, com o núcleo nosso, mas o fato é que ele tem que entender da suplementação. Qual é o perfil de produto para cada uma dessas fases. E a última fase não tem perdão nenhum. A última fase é intensificação, ou é semi-confinamento, ou é o confinamento de puro grão, ou tradicional, mas eu tenho que terminar os animais com alta concentração de concentrado, não tem dúvida nenhuma nisso. Os animais estão grandes, portes grandes, carcaça, eu tenho que acabar esses animais. Então eu ponho as outras 7 arrobas e em 90, 100 dias, sem nenhum problema. O senhor está controlando o tempo aí, doutor Paulo? Eu não sei se eu estou atrasando, se eu estou adiantando. Está dentro do tempo? Então, pessoal, com isso tudo que eu falei, a pecuária, e isso nós falamos aqui ontem, eu chamo a atenção de novo, a pecuária do mínimo custo está falida. O que é pecuária do mínimo custo? É aquele cara que acha que gastar a menor quantidade lhe traz o melhor resultado. Isso acabou na pecuária. Eu ouvi ontem aqui falar também que primeiro o pecuarista investe para depois receber os seus lucros, e não aquele que quer ganhar na atividade para poder investir no futuro. Então ele investe primeiro. A pecuária mudou basicamente nisso daqui, ó. A pecuária da intensificação, a pecuária dos proteinados, a pecuária da intensificação é uma pecuária de desembolso. É isso que mais fere o pecuarista, porque ele não tem essa tradição, o que o agricultor já tem. O agricultor que planta soja, pergunta para ele se ele deixa de pôr adubo no plantio. Pergunta se ele corre um risco desse na vida. Então ele investe primeiro, tá certo. Isso é o que mudou a pecuária. Ela deixou de ser a pecuária do mínimo custo para ser a pecuária do desembolso. Então a saída é a produtividade, dúvida nenhuma. Mostrei para vocês que existe uma correlação direta entre produtividade e lucro, e a pecuária produtiva é a pecuária do desembolso. Então eu deixo essas 3 mensagens para vocês aqui, baseado em dados técnicos que eu mostrei para vocês, para a gente tentar mudar a forma de enxergar a pecuária, porque de fato ela mudou e quem não mudou está atrasado. Obrigado, pessoal.